Chegou no supermercado e aí você se depara com aquele monte de café e não sabe qual escolher. E eu vou te falar, tá fácil mesmo não. Sem falar que café tá caro, né? Tá dando pra errar não, viu, gente? E hoje eu comprei aqui 3 embalagens do supermercado e eu vou ajudar você a traduzir a embalagem e escolher o melhor pro seu consumo. Fala, cafezeiro! Essa daí vai ajudar muita gente. Inclusive eu esses dias me peguei olhando para prateleira do supermercado e falei, cara, como é que compra café aqui nessa confusão? E aí tomei a decisão de pegar 2 cafés lá para trazer um pouco do meu olhar técnico de anos de barista aí para tentar facilitar um pouco mais a sua tomada de decisão. Para isso eu trouxe aqui o café Arara da Coffee Mais e um café da Orfeu da linha Varietais, um bourbon amarelo. Então, eles têm coisas em comum que a gente vai descobrir agora no vídeo o que olhar. Primeira pergunta, especial ou gourmet? Esses são os 2 rótulos que provocam uma dúvida quando a gente se depara com eles. Porque no mercado comum a gente ouve sobre coisas gourmet, brigadeiro gourmet, chocolate gourmet, e isso subentende que tudo que é gourmet é melhor. Mas no universo de café, o gourmet está abaixo do especial. O especial é os cafés de 80 pontos acima. O gourmet tá 79 abaixo e ele ainda permite alguns defeitinhos do próprio café. E eu tô comparando esses 2 porque eu imagino que você que caiu nesse vídeo aqui já sabe que o extra forte, o tradicional, até mesmo o premium, já são cafés com baixa qualidade, torras excessivas e por aí vai. Não tô aqui para falar sobre isso, mas não é coisa boa não. E se você quiser saber a diferença entre eles de forma mais detalhada, eu já fiz um vídeo aqui contando toda essa organização da pirâmide da qualidade. Então pega aqui no card o vídeo e entenda na essência, ponto a ponto, o que é um café extra forte, tradicional e por aí vai. Ah, mais um detalhe. Então nos cafés que eu trouxe do supermercado, eles têm a informação da pontuação. Esse daqui, aliás, está bem destacado, ó, 84 mais. O da Unique costuma estar aqui no verso. O da Orfeu tem aqui num selinho. Então todos eles informam a pontuação e indica a nomenclatura no pacote, que é um café especial. 100% arábica. Isso é uma informação que, inclusive, até na cafeteria, até hoje as pessoas perguntam, seu café é 100% arábica? Dá vontade de falar assim, e daí? E daí? E se não for, você não vai comprar? É mais ou menos por aí. 100% arábica não quer dizer nada. É só uma regulamentação que a indústria colocou, porque existem 2 espécies diferentes, o arábica e o robusta. E o robusta também pode ser especial. Então é entender que aquele café veio de um determinado arbusto daquela origem. E os arábicas tendem a trazer sabores diferentes, né? Notas diferentes, enquanto os robustas são notas um pouquinho mais fechadas, que a gente costuma dizer, mas ainda assim eles têm protocolo de avaliação diferente e podem ser considerados cafés especiais dentro do universo de cada um. Mas vamos lá, na essência 100% arábica pode ser o pauzinho, a folhinha, qualquer coisa, a casca do café que saia daquele arbusto, se ele vier parar dentro do pacote, ele continua sendo 100% arábico. Então, foi necessário essa separação, porque pensando nessas 2 espécies diferentes, o canéfora e o arábica, eles têm valor de mercado diferente. Então, quando vai para a prateleira, eles tendem a ter preços diferentes lá na ponta. E a gente também já fez um vídeo aqui no canal falando especificamente do canéfora e do robusta. Então, se você quer entender na essência, profundamente, a diferença entre eles, vou deixar também aqui na descrição do vídeo uma lista de todos os vídeos que tem relação com esse, para você depois ir tirando as suas dúvidas lá. Grão ou moído? Bom, se você tiver a oportunidade de comprar café em grão, é o que eu recomendo, porque imagina assim, o grão é como se fosse a proteção do sabor do café. A partir do momento que você quebra ele, ele está exposto ao oxigênio e aí ele começa um processo de oxidação. E com o passar do tempo, aquele gosto bom do café vai sumir. Mas, se você não tem um moedor em casa, tem uma dica que é infalível, inclusive a gente já fez um vídeo de teste aqui no canal, que é coloca num liquidificador e bate. Aí você já vai ter um acréscimo de qualidade gigantesco por estar moendo o seu café na hora. Só uma observação, o liquidificador é uma opção, uma saída para você pelo menos ter a experiência de moer o café na hora. Só que ele não tem regularidade. Então, a gente pensando em diversos métodos de preparo que existem, uma prensa francesa, um expresso, um café coado, entre eles, a moagem
imagem é totalmente diferente. E aí, dificilmente, com um liquidificador, você vai conseguir precisão em cada um dos métodos. Mas posso te adiantar que se for para coar numa cafeteira elétrica, você vai conseguir um bom resultado. Mas se você não tem moedor, não quer investir e quer só tomar um bom café, um café especial moído vai fazer com que você tenha um ganho de qualidade, eu diria, enorme em relação, por exemplo, a um extra forte. Um ponto super importante, e esse particularmente eu acredito muito, é a qualidade da embalagem. Eu acredito o seguinte, gente, ninguém vai ter um produto top de linha e colocar numa embalagem ruim. Pelo menos no caso de café, eu não vejo isso acontecer. Então, as embalagens de café especial, elas costumam ser mais durinhas, mais resistentes. Você vê que tem uma qualidade de fato na parede da embalagem. E todas elas têm uma válvula. Isso aqui eu costumo dizer que é o famoso botão de aroma, mas ele não foi feito para isso. Apesar de você conseguir sentir o aroma do café ali na hora que está no supermercado, mas você já prestou atenção que o que todo mundo cheirou ninguém compra? É mais ou menos assim, né? Ele fica todo amassado lá num canto e você pega o que está atrás. Essa válvula, ela nasceu com a intenção de expelir o oxigênio e o dióxido de carbono, que é construído lá na hora da torrefação, para fora. E ela não deixa entrar o ar externo para o lado de dentro, fazendo com que você tenha uma preservação da qualidade do seu café por mais tempo. Então, as embalagens de café especial, você vai notar esse diferencial. Informações de rastreabilidade: altitude, produtor, fazenda, região, cidade, variedade. Tudo isso são informações de rastreabilidade. Não quer dizer que se na embalagem não tiver essa informação, que o café é ruim. Um exemplo. Na embalagem da Unique, a gente tem todas essas informações, da onde o café foi cultivado, por quem é o produtor, a altitude, a variedade, por aí vai. Mas não quer dizer que esse da Coffee Mais, que por exemplo está bem resumido, só tem a altitude, a variedade, poucas informações, não quer dizer que um é melhor do que o outro, porque como eu já disse, são informações da origem. Nesse caso, é uma forma da gente valorizar quem produziu. Às vezes tem algum programa de direct trade entre as marcas, onde a marca torrefadora dá um incentivo para o produtor elevar o produtor para a xícara, mas não necessariamente quer dizer que isso vai ter qualidade. Eu posso comprar o café da fazenda mais premiada do mundo, porém, uma colheita que foi feita verde, podre, teve um problema no pós-colheita, todas as informações de rastreabilidade ali, mas o café não é bom. Processo. O processo parece que ele faz parte da rastreabilidade, e faz, né? Como esse café foi seco lá na fazenda e se ele passou por algum processo de transformação, as fermentações, algum processo em específico. O processo é algo que deve ser levado em consideração, pois afinal o processo, ele, como eu já disse, transforma o café. Ele pode trazer alguma clareza de sabor. Como por exemplo, aqui ó, a gente tem um descascado que na essência deixa o café mais suave, com um toque mais cítrico, não tão amargo. Aqui a gente já tem um café natural, que já é um pouquinho mais encorpado, mais doce. E aí existem outros processos, que é o fermentado de diversas formas, mas no geral os fermentados são mais frutados, mais cítricos. A gente tem o processo lavado, que deixa o café mais adocicado, mais limpo, traz mais notas de doçura, como por exemplo rapadura, mel. Então cada processo acaba tendo uma distinção de característica de sabor de acordo com o terroir daquela fazenda. Então, o natural do sul de Minas é diferente do natural de São Paulo. Então, ainda tem uma diferenciação em função do terroir. Por isso que às vezes as coisas se confundem. Mas na essência dá para se basear. Que o descascado é um pouco mais suave, o lavado vai ficar bem limpo, o café mais docinho, os naturais tendem a ser mais encorpados, mais potentes, e os fermentados normalmente trazem sabores mais exóticos, frutados, diferenciados para o paladar. Para você que está começando, a dica é: comece pelos naturais. Na grande maioria das vezes eles são cafés um pouco mais confortáveis para essa transição. São cafés que comumente são mais cremosos, têm uma persistência maior no paladar. Para você que quer algo mais doce, os descascados, os lavados. E para você que é o maluco do café, os fermentados vão te chamar a atenção. Torra. Nas embalagens de café especial, você vai encontrar aqui ó, as informações. Torra média clara, tá aqui atrás. Torra média clara, tá aqui na frente. A torra
ela é um indicativo de potência. Quanto mais claro, mais suave vai ser o resultado. Vai, às vezes, te parecer o chafé, porque a torra está mais clara, mas o sabor pode te trazer características diferentes em função disso. Hoje existe um mecanismo técnico para a gente entender a torra em graduação e depois a gente converteu nessa linguagem para facilitar o entendimento de vocês. Então, quanto mais claro, mais suave. Quanto mais escuro, mais intenso vai ser o sabor do café. E aí a gente parte desde a torra clara, média, média escura, escura. Até a escura, a gente ainda consegue preservar a qualidade. Como, por exemplo, às vezes a gente faz torras para expresso ou com uma finalidade de deixar realmente o café mais encorpado, a gente estica um pouquinho mais a torra, mas ela não pode estar soltando óleo. Esse é o grande diferencial de uma torra que passou do ponto. Na hora que você olha no grão e você percebe algum ponto oleoso ou o grão inteiro oleoso, é sinal que a torra passou do ponto. Então é uma observação para vocês fazerem. Passou da torra escura, aí já vai para carbonização. Aí o que vai prevalecer é um gosto amargo, muito forte, adstringente, que incomoda o paladar, comumente utilizado nos extra fortes e tradicionais. Então, só para esclarecer, torrar o café é pegar o café lá da fazenda, passar por todo o processo. Aí chega a semente aqui para nós crua e ela é meio esbranquiçada, meio esverdeada. Aí a gente vai colocar num aparelho que é o torrador e ele vai transformar aquela semente num grão torrado. A partir daí, cada marca de café tem o seu estilo de torra. Então, às vezes, a gente tem aqui um caso, duas marcas com a mesma variedade, de origens distintas, porém, as duas apontam o mesmo grau de torra. Mas, com certeza, o sabor é diferente, começa o café ser de origens diferentes. Mas imagina que fosse no mesmo lugar. O estilo de torra vai mudar a percepção de sabor de acordo com o café. Quer ver um ótimo exemplo disso? Campeonato Mundial de Torrefadores. Todos os mestres de torras recebem um mesmo café e eles têm que desenvolver o estilo próprio daquela torra. E depois ele apresenta para o juiz o que ele buscou naquela torra e qual o sabor que o juiz vai buscar. Ou seja, a torra é determinante para o resultado da bebida. A gente tem alguns vídeos aqui sobre torra, mas já falando de estilos de torra diferente, vou deixar para vocês aqui no card um vídeo que fala sobre escolas de torra. Vocês vão ver que cada país, cada origem, acaba usando um tipo de torra de acordo com o seu consumidor. E também vou deixar aqui para vocês um vídeo que a gente fala sobre os processos. E aí, como eu disse sobre o processo anteriormente, vai ficar de forma mais didática lá, você entender de fato o que é o processo, que é feito com o fruto, que gera essa transformação depois que a gente lapida na torra. Então, para você que está começando, a dica é: busquem torras médias escuras, porque são torras que vão trazer mais intensidade. Então, imagino que você está fazendo a transição dos cafés de baixa qualidade para os especiais. Se você já pegar logo de cara uma torra muito clara, pode ser que isso vai te causar um estranhamento e aí você vai começar a criticar os cafés especiais e chamar eles de chafé. Não é por aí. Eles podem ser sim mais encorpados, mais doces, mais cremosos, mas a torra vai te direcionar qual é a intensidade do que vai apresentar na sua xícara. Vale uma grande observação. Existem marcas que às vezes falam uma coisa do lado de fora e no lado de dentro você vai encontrar outras. Então é importante sim você comprar o café, abrir e dar uma avaliada ali. Eu particularmente já tive essa experiência com algumas marcas de comprar o café que está escrito torra média, torra clara e na hora que eu abri o café tá super escuro. Data de fabricação. Devo olhar e por quê? A data de fabricação, no caso dos cafés especiais, deveria ser a data que foi torrado. Por que eu tô falando deveria ser? Porque eu consigo falar daquele que eu tenho proximidade. Então, esse daqui, eu tenho certeza que a data que foi torrado é a data que está no pacote. E o que isso importa? Vamos lá. Quanto mais próximo da torra, teoricamente mais fresco está o café. Mas óbvio, você que está começando agora e quer tomar um café bom, só de você comprar um café especial, independente da data de torra, você já vai dar um salto na qualidade. Isso eu não tenho dúvida. Mas para você que vai aprofundar um pouco mais nesse conhecimento sobre data de fabricação ou data de torra, você vai perceber o seguinte, que muito fresco é
ruim, ali nos seus 5 primeiros dias de torra, às vezes o café ainda está meio áspero, meio adstringente, você não consegue interpretar ele direito. Depois ele começa um processo de abrir melhor as características de sabor. E aí é um processo de evolução. Do 5º dia ele vai evoluindo, e aí ele chega numa estabilidade, que é por volta de 15 dias. E aí depois ele vai num platô até uns 20, 25 dias, e aí começa uma degradação lenta, a qual vai perdendo algum sabor, vai sumindo alguma característica, mas ainda bem que a gente tem um recurso atual de congelar o café. Então você pode pegar um café que você gostou muito, colocar uma pequena porção num potinho e congelar, e vai segurar ele por mais tempo. A gente já fez teste aqui no canal de café de mais de 1 ano que ainda estava muito bom o sabor depois de congelado. Então tem esse artifício. Agora, se eu estou no supermercado e vou comprar o meu café, naturalmente eu dou uma olhada ali na data de fabricação para entender se eu não estou levando para casa um café muito velho. Uma ótima observação é para você que faz expresso. Se você faz expresso em casa, a data de torra é muito determinante, porque um café com mais de 30, 40 dias de torra, a crema já não fica tão consistente quanto um café com 20, 25 dias de torra. Então, em alguns casos, a data de fabricação vai ser super relevante para o resultado da sua xícara. Características sensoriais. Aí é uma infinidade, né? Olha isso aqui. Notas de tangerina, mel. Esse daqui já tem notas de chocolate, caramelo, maracujá. Esse daqui já é mais objetivo. Notas de tangerina. E aí tem aquela questão, né? Eu tô começando agora. Que isso importa? Na boa mesmo. No final você vai descobrir que tem gosto de café. Isso que a gente escreve na embalagem foi descrito por um profissional da área, um provador, um barista, alguém que está nisso há muito tempo, onde ele começa a relacionar algumas características do café com as frutas. E óbvio, às vezes está tão destacado que até quem não é do meio consegue perceber aquela semelhança. O que é importante vocês saberem que num primeiro momento, arrisco dizer que todos vão ter gosto de café. Talvez um mais forte, um mais fraco, e aí você vai entendendo que a nota sensorial não quer dizer nada no primeiro momento. É um processo de treino. Primeira coisa, é a mesma coisa que eu falar para vocês assim, ó, esse café tem notas de mirtilo. Aí você vai falar assim, Gabriel, o que é mirtilo? Aí eu vou falar assim, é um frutinho pretinho, mas eu nunca comi, então você nunca vai sentir, né? Então precisa de um treinamento e saber, conhecer daquelas características para depois você começar um processo de identificação. O que vai te ajudar de fato a tomar algum tipo de decisão não são as características de sabor, mas sim os atributos de intensidade. Alguns vão estar descritos na embalagem, outros vão estar em gráfico. Aqui a gente tem 2 exemplos de gráfico. Na embalagem do Orfeu tem um gráfico na lateral e no da Unique a gente tem um gráfico aqui atrás. Na da Coffee Mais, ela já tem uma descrição que faz a gente interpretar esses atributos. Então, pegando o exemplo da Unique, que está no meu dia a dia aqui, ó, por exemplo, esse daqui tem doçura média, acidez alta, corpo médio e amargor baixo. Então, aqui eu já sei o que esse café vai me apresentar de sensação. Então, se eu tô no começo, nunca tomei um café especial, eu não sugiro já ir logo de cara num café de torra clara com acidez lá em cima. Vai provocar um estranhamento, né? Porque pode ser que vai vir uma sensação cítrica ali que você vai falar, cara, esse café tá esquisito, tá meio azedo. Então busque café com corpo maior, às vezes um amargor maior, a doçura intensa, a acidez baixa, e isso vai enquadrar num paladar mais popular. E assim você vai tomar a melhor decisão de acordo com a sua percepção pessoal em relação àquelas informações. No caso da Coffee Mais, não tem gráfico, mas está na descrição aqui, ó. Equilíbrio, delicadeza, doçura, logo no primeiro gole. Então já dá uma sensação de que o café é mais completinho, que no primeiro gole já vai me trazer um prazer por ser mais doce. Então na descrição ele já resolveu o problema da intensidade das atribuições. Agora, em forma de gráfico, eu particularmente acho mais didático. O da Orfeu tá bem aqui no pezinho da embalagem, um pouquinho difícil de ler, mas dá pra gente ver aqui, ó, que é um café bem equilibrado em acidez, aroma, o corpo, a finalização, estão todos no mesmo nível. Então já me mostra que é um café bem equilibrado. Bom, mas no final das contas, para ficar mais fácil, você tá aí na frente da prateleira do supermercado perdido e não sabe o que fazer, começa pela torra, porque a torra já vai te direcionar para o mais suave ou para o mais intenso. Depois vai para nomenclatura e pontuação, vê se está escrito especial e se
tem em algum lugar a pontuação. Até vale um parênteses aqui nessa questão do especial, que em alguns rótulos não estão escrito especial, mas tem a pontuação. Então saiba que para ser especial, nota de corte 80 pontos. As marcas que estão fazendo um trabalho de maior qualidade usam nota de corte um pouquinho mais alta. Aqui na Unique, por exemplo, a nossa nota de corte é 84 pontos. Então já está descolando do que seria o especial raiz, né? Ali onde começa o especial. Então dá uma olhada para a pontuação, que isso vai te direcionar. E depois as atribuições de intensidade ali, que vai te ajudar a tomar a decisão se o café é mais equilibrado, mais intenso, mais encorpado, mais suave, mais amargo. Então isso acaba ajudando muito. E óbvio, não deixar de lado, às vezes, a data de fabricação de acordo com o seu uso. Mas lembrando que se você está começando agora, vai fundo, pega um café moído especial e compara. Eu acho que a gente sempre tira a dúvida sobre a qualidade de um café especial. É quando a gente pega aquele que a gente está acostumado a tomar no dia a dia, prepara sem açúcar e coloca esse um que você comprou do lado, também sem açúcar, e prova. Duvido que você volta a tomar café de baixa qualidade depois desse teste aí. E então, para você que ficou até o final, vou dar a dica de ouro aqui, hein? Nós temos um curso que é gratuito e não é pegadinha, é gratuito mesmo, que ele começa desde o processo de produção até preparo de desenhos na superfície do café, que é o curso Cafezeiro. Já tem mais de 10 mil alunos inscritos nesse curso e ele é um sucesso, tanto para quem está querendo aprender, quanto para quem trabalha com café. Ele atende todos os profissionais e amadores que gostam de café. E nele você vai se transformar num cafezeiro de fato. E eu arrisco dizer que você vai ser o cara que vai ser o palestrinho de café da família. Todo mundo tem um desses, né? E eu sou o daqui de casa. Onde eu vou, eu tento evangelizar mais um. Então a ideia hoje é fazer com que vocês aprendam mais como escolher o café no supermercado, sem falar sobre qual é o melhor. Mas prova esses cafés lá no meu Instagram e conto para vocês se estavam bons ou não. @Gabriel Guimarães Barista. Então corre lá que no dia do lançamento desse vídeo eu falo para vocês o que eu achei desse café lá no meu Instagram. Então para você que entrou nesse vídeo de paraquedas, está começando no universo de café, não sabe onde começar, como começar e não sabe nem que café é um fruto, vou deixar aqui para você só uma degustação, a série que a gente fez que é A Vida de um Café, que também tá lá no começo do curso Cafezeiro. Se eu fosse você, eu já começaria por lá. Mas se você quer entender do café na plantação até ele chegar na xícara, tá aqui no card A Vida de um Café. Corre lá, assiste. E não deixa de mandar aqui nos comentários, já tomou algum desses cafés? Qual é o melhor na sua opinião? Gente, depois de saber de tudo isso, o que importa no final é a xícara, pois afinal, a xícara não mente.